Fala galera, Carmine falando, e se você quer acompanhar o setor de energia, empresas vinculadas a petróleo, como eu gosto de acompanhar, eu vou te mostrar aqui 5 fontes de pesquisa que são bem confiáveis e gratuitas na internet. Então vamos lá, compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para começar, o site investing.com, e aqui já vai uma ressalva, esse é um site muito abrangente, tem tudo que você precisa aqui do mundo de investimentos. Notícia, gráfico, dados fundamentalistas das empresas, criptomoedas, setores, tudo. Inclusive commodities, né? Que é a parte aí de contratos de petróleo e commodities agrícolas, minerais também. Que é o meu foco principal, é o que eu mais acompanho. E aqui uma observação, ele tem tudo free, né? Vai estar com um monte de propaganda aqui, eu tenho a versão paga, por isso que as propagandas não estão aparecendo. E eu tenho ele bem completinho mesmo, né? Com as ferramentas que tem os dados mais profundos das empresas, então eu acabo tendo um custo mensal com ele, mas você pode usar a versão gratuita que não vai te atrapalhar em nada. Por que o meu está em inglês? Eu deixo aqui, você pode deixar o seu em português se você quiser, mas ele vai entender que você quer consumir conteúdo em português. Então, aqui na página inicial, vai chegar para você só as notícias do Brasil e de vez em quando alguma notícia do mundo que tem uma relevância muito grande. Se esse é o seu foco principal, tudo bem, não tem o menor problema com isso, manter em português que é mais fácil. Eu prefiro deixar em inglês porque eu acompanho muito o mercado global. E aí eu preciso ler em inglês, preciso ter as notícias que são relevantes para o mundo todo em primeira mão do que as notícias do Brasil. Por isso que eu deixo em inglês, que aí ele prioritariamente vai me entregar as notícias do mercado americano, da Europa, da Ásia e por aí vai. Vamos lá falar agora da parte de commodities. Você pode vir aqui em Market, Commodity, e aí você já tem aqui alguns recursos. Você pode ir para Real Time Commodities, que são os dados em tempo real desses contratos, de commodities. Você pode vir direto para metais, energia, e aí energia a gente está falando de petróleo, gasolina, gás óleo, enfim, tudo que envolve a parte de energia, alimentos, os softs e aqui os índices de commodities. Bom, como eu te disse, prefiro acompanhar o setor de energia, sou muito vinculado, vamos dizer, a ação que eu mais opero no Brasil é Petrobras, então ela é diretamente impactada pelo petróleo, então acabo acompanhando mais esse setor. Então, Energy, vamos clicar aqui, e aqui a gente consegue ver os dados em tempo real dos contratos futuros na Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York também, e a gente tem os contratos de petróleo principais, são o Brent, que ele é negociado principalmente na Inglaterra, e o WTI, que é negociado principalmente nos Estados Unidos, mas os dois são importantes, então pode olhar os dois, eles têm uma cotação muito parecida, um está custando $72 o barril, o outro custando $76 o barril, mas é porque o vencimento é fevereiro, então faz sentido do preço ser um pouquinho mais à frente, e aqui janeiro, então tem uma diferença aí de 30 dias. O contrato de gasolina, de óleo de aquecimento, gás óleo, gás natural, então esse aqui é praticamente o setor de energias. Nós temos aqui alguns mini contratos, alguns derivativos, e aqui essa bolsa é a bolsa da Índia, Então, enfim, a gente não vai acompanhar o mercado da Índia, principalmente, você vai focar aqui no mercado americano. Bom, então aqui é a ferramenta que você vai usar para conseguir a cotação e até analisar os gráficos, caso você queira. Você pode clicar aqui nesse gráfico, por exemplo, do WTI, e aí ele vai abrir aqui a página do WTI, você pode usar todas as ferramentas gráficas que você desejar para fazer uma análise de tendências, por exemplo. Então, se a gente colocar aqui no gráfico diário, ou num gráfico, por exemplo, semanal, a gente consegue ver uma tendência mais macro, digamos assim. A gente vê aqui no gráfico semanal uma tendência de alta, aí teve uma grande correção, chegou a romper essa linha de tendência, mas agora já está voltando a subir, Então pode ser que isso tenha sido do que a gente chama em análise técnica de pullback, quando ele dá uma queda, bate ali na resistência e volta a subir. Bom, já fechou uma semana em alta e está caminhando para a segunda semana de alta. Vamos ver se prossegue aí até o final dessa semana. A gente ainda está no início. Semana passada ele voltou a fechar a semana em alta
dando aqui indícios que vai voltar para a tendência principal de alta. Então, chegou a bater lá na máxima em 85 dólares, não chegou nos 100 dólares, que era o que já tinha algumas previsões. Uma das coisas que mais impacta, né, a maior consequência de uma alta do petróleo é gerar inflação no mundo todo, porque acaba aumentando o preço de todos os derivados de petróleo, né, inclusive gasolina. Mas não só a gasolina. Então, aumentando o preço desses derivados acaba gerando inflação em todos os países, e é um problema que já está preocupando o mercado americano, os Estados Unidos, está preocupando aqui no Brasil, está pressionando bastante os preços. E aí tá já tendo uma guerrinha ali, né, entre o presidente dos Estados Unidos e a OPEP. E aí a gente já vai fazer um link aqui. O que é a OPEP? É a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, e a gente tem principalmente os países árabes e a Rússia liderando essa organização. Então esse é a segunda fonte de consulta que eu vou indicar para vocês. Ó, a sigla internacional é OPEC, né? opec.org, aqui é o site, e aqui você vai encontrar dados oficiais dos maiores países produtores e exportadores de petróleo. Então, isso aqui, de certa forma, é um monopólio, eles combinam o preço, eles decidem em conjunto, esses países, quando eles vão aumentar a produção para, né, jogar mais petróleo no mercado, para controlar a demanda, quando eles vão diminuir a produção, quando eles vão deixar o nível de estoque subir e descer, tudo isso você vai encontrar aqui. Então tem gráficos, estatísticas, relatórios e pronunciamentos semanais, inclusive, e mensais. Uma outra fonte de pesquisa bem interessante é esse site americano, que é o site é como se fosse aqui no Brasil o nosso IBGE, um site de estatísticas, né? É um site governamental e ele tem informações bem legais. Você pode vir aqui, ó, e pesquisar por petróleo e outros líquidos. Eles têm uns relatórios bem bacanas de acompanhar. A gente consegue ver aqui, ó, deixa eu clicar aqui na parte, ó, This Week em petróleo, a semana no petróleo. Aqui tem um relatório bem interessante, ó. Preço retail é varejo, né? Então aqui preço ao varejo. Aqui é o preço lá nos Estados Unidos, não é por litro, é por galão, mas a gente consegue ver essa linha azul, que é o preço em 2021, comparado com o preço de 2019 a 2020. O preço só está subindo, o preço, né, do galão. Então, assim, são dados reais que realmente o preço do petróleo está impactando ali na economia, principalmente através dos combustíveis, né, da alta dos combustíveis. Mas não só a gasolina, a gente está vendo a gasolina, acaba afetando tudo. Ó. A gente tem o caso do diesel, ó, subiu também. O óleo de calefação, que é muito importante no inverno para poder aquecer as casas. O propano, né, que seria aí o gás de cozinha, né? Então, bastante, acaba tendo uma consequência generalizada. E aqui você tem mais informações, mais dados estatísticos. Não vou ter tempo agora de mostrar todos os detalhes, mas você pode acompanhar por aqui. Um outro site bem interessante é o site da Agência Internacional de Energia. E aqui a gente não está falando só de petróleo, mas de todas as formas de energia. Energia limpa e energia não limpa. Então você vai ter informações bem importantes aqui para acompanhar, até mesmo em termos de política. E aí, para finalizar, o site da API, que é a American Petroleum Institute. Aqui você vai ter o relatório do trimestre e o relatório mensal estatístico, que é muito importante. Então você pode ler aqui e acompanhar só os gráficos. Se você não quiser ler tudo em inglês, ver só o resumo, você vai ter uma noção de políticas gerais de petróleo e energia. Carmine, eu preciso acompanhar tudo isso? Bom, se você tem vontade de acompanhar e ser um especialista no setor de petróleo, sim, que é o que eu faço, é o meu dia a dia. Mas caso não, eu sugiro que você continue acompanhando o canal aqui de economia, o meu canal principal, né, o canal do Renda, que eu estou sempre falando de Petrobras aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E aí você vai ter isso tudo aqui resumido. Então é só para mostrar que as informações que eu trago para vocês são embasadas cientificamente, mas que você também pode usar como fonte de consulta. Grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo. E é claro, não deixe aí de deixar o seu comentário, né, a sua dúvida, a sua pergunta. Vou ter o maior prazer em responder. E se gostou do vídeo, dá o like, compartilha, que vai ser
Vou ficar muito grato contigo e você vai ajudar o canal, né, a crescer também. Grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.